E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube nos últimos dias. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. O treinador Anderson Moreira deu entrevista ao Fox Sports em que pontuou várias coisas interessantes sobre o desafio que o Cruzeiro vai enfrentar nessa Série B. Ele lembrou o exemplo do Internacional que disputou a segunda em 2017, né? Em determinados momentos não encarou a competição com a devida seriedade, digamos assim, achou que iria passear no torneio e no final acabou tendo certa dificuldade para subir, né? Demorou um pouquinho para garantir a sua vaga e não foi campeão, porque quem ficou com o título naquela ocasião foi o América do Anderson. E ele bateu muito nessa tecla de ter uma equipe competitiva que entenda o torneio desde seu início e jogue desde a primeira rodada de forma muito concentrada para conseguir um acesso sem sustos. E acho que esse é o grande sonho de todo cruzeirense para 2020, né? Um ano de paz depois de tanta confusão que a gente viveu aí, digamos que de um ano para cá, né? Desde meados de 2019. Ele também falou um pouco sobre uma espinha dorsal, uma ideia de time que ele tem para o Cruzeiro, mas eu vou deixar para abordar essa questão no vídeo que vai pro ar amanhã, tá? Que a gente vai detalhar um pouco mais essa ideia que o Anderson tá aí, porque tem coisas que eu particularmente não concordo. Uma outra questão que o comandante abordou é que quer ser campeão da Série B, ele quer a taça do torneio, e eu acho interessante isso porque muitos torcedores falam, né, que não querem que o Cruzeiro nunca tenha uma taça de Série B na estante, que não querem conquista de segundo nível, digamos assim. Mas o Anderson insiste que o objetivo é ser o primeiro, e eu gosto dessa ideia de como ele está projetando esse time do Cruzeiro e a forma como ele chegou imbuído em ajudar o Cruzeiro nessa temporada de reconstrução. Não me parece que vai faltar entrega, empenho, nada disso. Time grande em Série B não pode achar que vai passear, é necessário jogar com toda a seriedade do mundo desde a primeira partida, e acho que o Anderson está muito consciente do tamanho do desafio que ele abraçou. Ele não veio aqui achando que o Cruzeiro estava melhor do que tá. E com relação a essa questão de troféu, eu concordo com a visão do Anderson. Acho que se você puder, tem sim que jogar para ser campeão. Ter uma taça de Série B na sua estante não é vergonha nenhuma. A vergonha é o que aconteceu no ano passado. A vergonha é o rebaixamento, né? A taça é apenas um símbolo, digamos assim, da sua volta por cima, do seu retorno à elite, e é o que a gente espera que o Cruzeiro consiga já nessa temporada. E tem um bônus nessa história, né, que o time que conquista a Série B do Campeonato Brasileiro, ele automaticamente está nas oitavas de final da Copa do Brasil do ano seguinte. É o que está acontecendo nessa temporada com o Red Bull Bragantino, né, que ganhou a Série B do ano passado e não está precisando passar esse perrengue que o Cruzeiro está passando agora, e provavelmente, né, a gente tem uma chance muito grande de ser eliminado aí pelo CRB. Outra questão que o Anderson abordou foi sobre o retorno das competições, que na avaliação dele é importante que se priorize as competições nacionais e internacionais e deixe, né, em segundo plano os torneios estaduais. Eu concordo totalmente com essa visão dele. Até esse momento não há uma previsão de quando os jogos vão retornar, embora o secretário-geral da CBF, o Walter Feldman, tenha falado na hipótese de um retorno progressivo sem torcida a partir do mês de maio. Mas aí a gente tem que aguardar mesmo, isso não é uma coisa definida ainda. Em linhas gerais, eu gosto desse início de trabalho do Anderson. Acho que apesar de todas as limitações que ele tem, né, fazendo esse trabalho de treinador à distância, ele tem passado uma credibilidade de quem realmente veio engajado a tirar o Cruzeiro dessa situação, e eu espero que a gente tenha a prova disso, né, quando finalmente começar a treinar e jogar, porque não adianta nada o discurso, as ideias, tem que botar em prática. Ele provou em outros clubes que, ao contrário do Adilson Batista, nosso ex-técnico, ele consegue fazer o discurso dele aparecer no campo, né, e é isso que a gente espera. Se tudo der certo, o Anderson vai ser um técnico de muito sucesso pelo Cruzeiro. Quem jogou no Cruzeiro numa época bem melhor, né, de vacas mais gordas, foi o Marcelo Ramos, o ex-atacante que atualmente está começando a sua trajetória como treinador na categoria de base do Bahia. Falou, entre outras coisas, que sente falta sim de ter recebido uma despedida oficial do Cruzeiro. Foram 162 gols marcados e 14 títulos conquistados com a camisa do Cruzeiro, e acho que ninguém questiona que o Marcelo Ramos definitivamente merecia uma homenagem por parte do Cruzeiro, coisa que até agora não aconteceu. Mas tá vivo, ainda tá em tempo, gente. O Marcelo parou em 2012, né, e como ele mesmo ressaltou, ele entende que vários outros jogadores também merecem, né, um tratamento desse tipo por parte do Cruzeiro, e citou jogadores contemporâneos a ele, né, como o caso do Dida,
do Nonato, Ricardinho, Cleison, Roberto Gaúcho, e eu concordo plenamente que esses caras nunca foram tratados, né, com o devido respeito ou o devido carinho. Tem muita gente hoje que torce pro Cruzeiro que não conhece muito bem a trajetória desses caras. E por mais que a gente não possa viver pensando no passado, a melhor forma da gente construir um bom futuro é conhecer a própria história. E eu acho que o Cruzeiro muitas vezes não respeita e não valoriza devidamente esse pessoal, especialmente da década de 90, que foi um pessoal que mudou o patamar do Cruzeiro. Outra questão que o Marcelo abordou foi o sonho de um dia ser treinador do Cruzeiro. Ele ainda está começando na carreira, né? Tá fazendo os cursos, tá na categoria sub-12 do Bahia, se eu não me engano, e ele falou que um dia pretende sim ser técnico do profissional do Cruzeiro. É claro que é algo muito inicial, ele ainda tem um longo caminho para trilhar até chegar nesse nível, né, dos treinadores aí da primeira prateleira, mas seria muito legal ver um cara tão identificado com a nossa camisa um dia, depois que estiver devidamente preparado para isso, ser o técnico do Cruzeiro. E mais do que ser o técnico, seria legal vê-lo ganhando títulos e sendo tão vitorioso como foi em campo, né, agora na beirada dele. E isso só me lembrou, né, quando eu fiz um save de Futebol Manager com o Cruzeiro, em que o personagem que eu assumi, o treinador, era justamente o Marcelo Ramos. E a gente ganhou tudo, né, em 2 temporadas, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, Mundial, enfim, aquilo ali foi um sonho mesmo, infelizmente é só no videogame que é possível. Mas falando num assunto mais sério, né, o movimento Conselho Azul informou já ter arrecadado mais de 15 toneladas de cestas básicas que serão doadas para pessoas carentes para ajudar nessa luta aí contra o coronavírus. Esse grupo é formado por 7 torcidas organizadas do Cruzeiro e teve contribuições aí de pessoas influentes como alguns jogadores, tipo o Léo, tipo o Marcelo Moreno, também o Saulo Frois do Conselho Gestor, o Sérgio Santos Rodrigues, que é candidato a presidente do clube, e também o Pedro Lourenço, né, dono dos supermercados BH e principal patrocinador do Cruzeiro hoje, que sozinho doou aí 10 toneladas de alimentos para ajudar nessa causa. É bom saber que a galera tá colocando as diferenças de lado e trabalhando junto aí por uma causa nobre, né? E isso vale tanto para a área política, né, onde tem pessoas aí de diferentes alas que estão ajudando nessa campanha, e vale também para torcidas, né? Por exemplo, a Máfia Azul e a Pavilhão fazem parte desse grupo, desse conselho. Quem tiver interesse em ajudar, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Com o Instagram do Conselho Azul, lá você encontra todas as informações, locais onde são recolhidos os donativos e tudo mais. Quem quiser participar, participa aí que ajuda. É importante que todo mundo faça um pouquinho nesse momento de tanta dificuldade. E falando em campanha, né, vamos abordar agora o lado ruim desse papo de campanha, que é a área política, né? Se até a sexta-feira o Cruzeiro tinha apenas um candidato a presidente, que era o Sérgio Santos Rodrigues, agora provavelmente nós já teremos 3 candidatos confirmados para o pleito do dia 21 de maio. Um que já confirmou a sua candidatura, embora ainda não tenha registrado a chapa, né, é o Ronaldo Granata. Ele era vice do Wagner Pires na última eleição e, segundo o Granata, ele nunca teve voz ativa no clube e não participou da gestão do Wagner. Ele ficou bem conhecido no final do ano passado, quando estava recusando a assinar aquela renúncia coletiva, né, justamente por dizer que não fez parte da diretoria, não aceitava sair junto com os demais. No final das contas deu tudo certo, ele assinou, toda a diretoria que tinha sido eleita em 2017 saiu e o Conselho Gestor conseguiu colocar o Cruzeiro minimamente nos trilhos. Quem também pode ser candidato é o Giovanni Baroni, que é o empresário que até então seria candidato para a presidência do Conselho Deliberativo. E de acordo com a matéria do Super Esportes, ele definirá a sua candidatura até o dia 6 de maio. Tem uma chance grande, inclusive, do Giovanni Baroni receber o apoio do Conselho Gestor nessa eleição. Ele que era muito próximo do Sérgio e inclusive eles formaram a chapa que perdeu a eleição por Wagner em 2017. Um dos motivos dessa ruptura e candidatura do Baroni seria o Sérgio ter se aproximado da tal família União, o grupo político de Wagner e Itair que saqueou o Cruzeiro nos últimos anos. O que mais me desanima nessa história, para ser bem sincero, é saber que a gente está passando por essa cachorrada de política agora e daqui a menos de 6 meses vai acontecer tudo de novo, né? Porque assim, ter 2 eleições num ano para um clube que está vivendo a maior crise da sua história é uma burrice de um tamanho que, assim, é até difícil explicar. Eu não consigo achar que ninguém seja 100% confiável nessa história, embora todos nós acabemos naturalmente formando aí uma predileção por X, Y ou Z, mas eu ainda mantenho uma pontinha de esperança que essa galera tenha um mínimo de bom senso, cancele essa eleição em maio e faça só a eleição de outubro, que vai escolher o presidente por 3 anos, né? Porque me parece que seria o melhor para o Cruzeiro, embora hoje essa possibilidade seja muito remota, para não dizer que já foi completamente descartada, a galera vai continuar
continuar brigando, vai ter eleição em maio, vai ter eleição em outubro, e esse ano vai ser complicado para o Cruzeiro fora de campo. Tomara que dentro de campo as coisas caminhem bem e isso não atrapalhe a nossa luta pelo acesso à Série A. O vídeo fica por aqui, se gostou deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e usa os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!